E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero primeiramente agradecer, que eu fiz uma propaganda do meu canal no meu Facebook e já tenho mais de 10 inscritos e quero agradecer, carinhosamente a inscrição deles, E dizer que nós estamos no nosso segundo vídeo dessa longa jornada minha como professor e hoje eu quero compartilhar uma história muito interessante. Quando eu comecei a dar aula, lá em meados de 2011, eu comecei numa escola de periferia, tenho muito carinho por ela, e, e, e comecei com um oitavo ano, depois um sétimo, mais para frente, depois um sexto ano. Antigas, quinta, sexta e sétima série. E uma experiência muito engraçada é que teve uma ocasião, eu sempre chegava mais cedo antes de começar o batente, eu chegava bem cedo, Então eu chegava mais ou menos quando a última aula estava acabando da manhã para inserir a tarde, o período da tarde. E antes de começar a aula, de bater o primeiro sinal, abrir o portão e tudo mais, dois adolescentes do oitavo ano estavam brigando lá fora. E estavam brigando por causa de maquiagem, Os dois eram gays. Mas tinha uma rixa muito grande entre os dois, desde o sexto ano. E eu não sabia disso. Eu era o meu primeiro ano naquela escola. Aí o fato engraçado é que a primeira aula era minha, logo de matemática, naquela sala. E sabe o que é pior? Os dois estavam na mesma sala. Que coisa incrível. Murphy odeia todo mundo, Então, eu fui na primeira aula, eu fiquei sabendo de uma briga, mas não sabia que era aqueles dois que estavam brigando. Os dois homossexuais estavam brigando. Tinha uma média de uns oitavo ano, já tinha 13 anos. E brigando por causa de maquiagem. Aí eu cheguei na primeira aula, eu não sabia quem era. Aí um estava sentado na minha frente, perto da mesa dos professores, e o outro estava na mesma fileira, só que na última carteira lá no fundo. E os dois ali com marcas de arranhão, chute, pancada, Os dois, eu ouvi dizer que foi uma briga de gladiador, Um puxando o cabelo do outro, Pegando a ponta da caneta e tacando no braço, quer tacar no olho, É uma coisa assim entre eles, uma briga entre eles. Aí eu tava lá, comecei a dar aula, coloquei um versículo bíblico, na lousa, como sempre faço. Aí escrevi todo o conteúdo, que eu costumo fazer assim, tá? Eu escrevi todo o conteúdo, depois eu vou lá e explico, deixo uma parte da lousa vazia e explico o conteúdo que está lá escrito, Que isso também vai ser uma parte de um outro vídeo, que é 2 feijão com arroz. Você fazer o arroz e feijão, explicar arroz e feijão, você ganha teu aluno. Aí metade da primeira aula, eu fiz a chamada, Eu não tinha o diário na época, não tinha, os professores não tinham recebido o diário, então a gente fazia numa pasta a chamada. E tinha os nomes e o número, E eu chamando pelo nome, fiz a chamada, tal. Chamei os dois, falei, apresenta, tudo bem, tal. Aí o que aconteceu? Aí, depois que eu terminei a chamada, eu dei 10 exercícios e falei, pessoal, agora que eu expliquei, alguém tem alguma dúvida? Esclareci as dúvidas e depois exercício. Tranquilo. Aí isso foi na metade da primeira aula. Aí, da metade pro fim, que eu só tinha uma aula nessa turma, do nada, como se fosse uma epifania, o menino lá do fundo se levantou, foi andando até a minha direção. Eu falei assim, ele vai tirar alguma dúvida, ele vai esclarecer alguma coisa que ele não entendeu, ou vai pedir para ir no banheiro, beber água, ou lavar o rosto, sei lá. Aí ele foi em minha direção, vindo. Aí eu pensei que ele ia falar comigo, ele virou e falou pro outro menino. Ele virou e falou assim, você é uma imunda, sabia?
Desse jeito, eu falei assim, eu não posso rir, cara, eu não posso rir porque eu tô trabalhando. Logicamente, quando bateu o sinal do intervalo, eu fui no beiro para dar risada, porque, pô, foi engraçado, vai. A situação era triste, mas a cena foi engraçada. Você é uma imunda, sabia? Só porque a outra tinha, a que foi chamada de imunda, tinha a maquiagem, né? E o outro não tinha, parece que ele tinha pegado, né, emprestado, e a outra não tinha lembrado, tinha emprestado e tudo. E isso foi o que aconteceu, foi uma história engraçadíssima. Eu contei na sala dos professores, os professores choraram da risada. Isso aí, professor, esquenta não. Esses dois brigam aí todo ano e depois estão se abraçando, se beijando, se amando, são amigos eternos, best friends forever, né? E tudo mais, e não sei o quê. Então essa foi uma história muito engraçada, que eu achei, eu falei, pô, então, tranquilo, né? Eles que se resolvam. E isso marcou, né, de certa forma, essa minha jornada como professor. O importante é que depois, durante o ano, ocorreu tudo bem, não teve mais brigas, e depois, no ano seguinte, eu saí da escola, né? Eu fui transferido, né? Porque termina um contrato e a gente tem que ir para pegar aula em outro lugar, né? Ou no mesmo lugar se der sorte, né? Então fica aí o registro dessa situação inusitada para vocês. E no próximo vídeo, né, eu vou contar, né, o que é esse 1-2 feijão com arroz que você pode ganhar do teu aluno ou qualquer pessoa que você for ensinar, né? Que é o segredo, né, de você ter uma boa relação com os teus alunos e também, né, estreitar relacionamentos entre professor e aluno na questão de conhecimento e de confiança principalmente. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixa o like, por favor, ajuda a gente. E até o próximo vídeo. Até!